Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. E nós vamos começar aqui com o aconselhamento. Na verdade, não é um aconselhamento, hoje é um estudo, porque as solicitações de aconselhamento vieram mais em forma de estudo. Eu vou começar em relação à genealogia do Nosso Senhor. A genealogia foi uma solicitação de pessoas de outro estado, as quais eu amo de todo o meu coração, dizendo que uma pessoa, um teólogo, não é? Eu tenho alguns problemas, inclusive, com relação a muitas teologias. Eu vou explicar por quê, querido meu, querida minha, não é uma crítica, não. Mas não tem como estudar genealogia se você não compreender a cultura judaica. Não tem como você compreender em que contexto, por que a genealogia é importante. Existiam várias profecias de que Nosso Senhor Yeshua seria descendente de Davi. Muitas profecias foram feitas acerca disso. Inclusive hoje nós vamos tratar também, na segunda parte desse estudo, sobre a importância da ordem de Melquisedeque. O que quer dizer uma ordem? O que quer dizer, por que é importante Melquisedeque? Por que Yeshua é um sumo sacerdote hoje, segundo a ordem de Melquisedeque? Mas a grande problema, a grande confusão que acontece é que as duas genealogias que são apresentadas são de duas pessoas diferentes, tá bom? Uma genealogia que está em Lucas, Lucas 3, de 23 a 38, ela trata, na verdade, da genealogia de Miriam. Miriam também era filha de uma pessoa chamada Iosef, ou seja, Maria também é filha de um homem chamado José. E essa é a grande confusão que as pessoas não compreendem. Por que motivo parece que tem duas genealogias de José, do mesmo José, mas não é o mesmo José. A segunda genealogia de Mateus, de 1 a 14, Mateus 1, de 1 a 14, trata da genealogia de José, marido de Maria. Pergunta que entra, olha, por que então, se Yeshua não era descendente segundo a carne de Iosef, de José, o marido de Maria, por que é que a genealogia dele está ali? Porque o cumprimento dessas duas genealogias, querido meu, querida minha, você vai ter que compreender uma coisa mais complexa que está calcada na adoção. Você lembra que eu já tratei sobre isso aqui, mas se você não lembra, eu vou lembrar você novamente. Você lembra que Jacó adotou os dois filhos de Iosef, que é outro José da história bíblica, não é? Você lembra que Jacó, ele colocou as mãos sobre os filhos Manassés, que é Manassés, e Efraim, que é Efraim. Ele colocou as mãos sobre aqueles dois filhos e ele disse, o que ele falou para Iosef? Ele disse o seguinte, olha, esses seus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés são meus, assim como Rubem e Simeão. Então, olha que situação. Essa adoção é tão séria, que passaram a ter 14 tribos de Israel e não mais 12. Isso mesmo, querido meu, querida minha. No caso, nós estamos lidando com 14 tribos e não mais 12. Só que algo acontece também no meio do caminho. Para quem pensa uma vez salvo, sempre salvo, isso não foi o que aconteceu com a tribo de Dan. Dan, que ela era realmente filho de Jacó, Dan, filho de Jacó, ele não está contado na lista das 12 tribos de Israel no Apocalipse. E também Efraim, querido meu. No momento de guerra, ele se acovardou, amou mais os bens, os benefícios que ele possuía, acabou não indo para a guerra, deixou que os outros irmãos fossem para a guerra, no caso de Dan, e o outro, infelizmente, cometeu abominações terríveis, com relação ao eterno, e a tribo de Efraim não consta lá. A adoção desses dois está narrada em Gênesis 48, de 5 em diante, na verdade só o versículo 5, não é? Desculpe. E a segunda narrativa que eu disse para vocês, onde estão os 144, 12 mil de cada tribo de Israel, está em Apocalipse 6, a partir do verso 4. Então olha lá que está faltando duas tribos lá. Quais as tribos está faltando, céu? Está faltando Dan e está faltando Efraim. Essas duas tribos foram removidas dessa linhagem,
Para quem pensa uma vez salvo, sempre salvo, precisa considerar que 2 tribos não constam mais como filhos de Jacó, sendo que eram 14 as tribos, e aí passou-se novamente a 12. Então o que acontece? O fato de Iosef, José, agora marido de Maria, ter adotado ao nosso Senhor como descendente, é muito importante, porque como direito legal, ele consta dessa linhagem. Você compreende isso, querido meu, querida minha? Assim como acontece com a tribo de Manassés. Manassés continua lá no Apocalipse dizendo que ele é um dos filhos de Jacó, mas na verdade ele é neto de Jacó. Assim, o nosso Senhor Yeshua era, como se tratava, filho de Iosef. Filho de Iosef. Que Iosef é esse? Esse Iosef está falando do pai de Miriam. Por quê? O pai de Maria. Porque a questão toda era de um contexto onde qual a ascendência dessa mulher? Judeu, meu querido, minha querida, é muito visto como filho de judia. Você vai ver o caso de Timóteo, ele era filho de pai grego, mas filho de mãe judia. Aí o rabino Shaul, o apóstolo Paulo, Shaul Hachaliah, ele circuncida Timóteo, porque ele é filho de uma mulher judia, filho de mãe judia. Então, a compreensão da herança de Israel, você só vai poder compreender se você compreender a cultura judaica. E se Timóteo fosse filho de pai judeu e mãe grega, não teria a exigência tão grande quanto teria no caso como ele sendo filho de mãe judia. Se você for pegar os testes de DNA, é muito mais simples você saber a sua ascendência materna do que você saber a sua ascendência paterna, não é? Então, essas questões são contextos meramente judaicos. Você precisa compreender isso, não é? O legalismo da lei mosaica fez com que Iosef, você vai compreender que de ninguém de Iosef poderia ser rei. Ninguém descendente de José, marido de Maria, poderia ser rei. Por que, Céu, que não poderia? Porque a ancestralidade de Iosef foi amaldiçoada. Tá bom? Eu quero ler com você como é que aconteceu isso. Tá bom? Esse rei que foi amaldiçoado não teria como fazer com que Yeshua fosse descendente dele fisicamente, porque o rei foi Jeconias. Se você ler Jeremias 22, a partir do versículo 24, vou ler para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria, entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daquele a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Versículo 26, lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, em que não nasceste, ali morrereis, mas a terra para a qual eles têm saudades, a ela não retornarão. Acaso esse Jeconias, homem vil, coisa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada? Por que foram lançados fora ele e a seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registra. Este, como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para que assentem no trono de Davi, e ainda que possa reinar em Judá. Então isso faz, no caso de José, uma pessoa completamente desqualificada. Aliás, a ascendência dele, se vocês pegarem lá, tem várias coisas ali que são narradas na linhagem de José, e é muito importante para nós, porque de uma pessoa de que se dizia, o Senhor colocou uma maldição acerca da ancestralidade de José, de Iosef, o marido de Maria, ele, o Eterno, confiou o próprio filho dele para ser cuidado como filho adotivo, ou seja, mesmo a maldição que o próprio Eterno lançou, o coração de Iosef, o coração de José, foi tão maravilhoso para com o Eterno,
meu querido, minha querida, isso é muito sério, que fez com que ele não podia ser eleito para gerar o Messias, mas ele foi eleito para cuidar do Messias, ensinar o Messias. O Messias se tornou carpinteiro, ele não era carpimparte, né, meu querido, era carpinteiro. Ele se tornou na profissão do pai adotivo, um pai que tinha maldições na sua linhagem. Então você que tem maldições na sua linhagem diz, olha, eu sou amaldiçoado, a minha linhagem sofreu isso, sofreu aquilo. Meu querido, minha querida, não há pecado ou culpa maior do que o amor do Eterno. E Iosef, José, marido de Maria, a maior prova viva das nossas vidas, de que não há pecado ou culpa maior do que o amor do Senhor. Se você hoje se voltar a Ele, meu querido e minha querida, você será contado ali, ainda que a tua ancestralidade não tenha uma linhagem genética com Yeshua, você certamente será contado como aquele que está ao lado de Yeshua, que está com ele, está cooperando com o ministério e com a obra dele. Eu tenho um amor muito grande pela vida de Iosef e José, muito grande. Então, querido meu, querida minha, olha só que situação. A linhagem de Iosef jamais poderia gerar um rei, jamais poderia gerar quanto mais o Messias. Então essa linhagem não tem como estar tratando do nosso Senhor biologicamente, geneticamente, ancestralmente, mas dá o direito legal de dizer que Iosef era filho de Davi, e era de fato, ele era filho de Davi pela descendência de Salomão, Shlomo, isso mesmo. Porém, Yeshua não é descendente de Shlomo, querido meu, querida minha, ele é descendente de Natã, é outro filho de Davi com Betseba. Ele é descendente de um rei, de um príncipe, não de um rei, mas da linhagem de Davi, e Natã jamais se tornou rei, porém é da linhagem de Natã que o nosso Senhor vem, é da linhagem de Natã. Tá bom, querido meu, querida minha? Então, nós temos duas genealogias ali, uma que trata, na verdade, da ancestralidade de Iosef, que não é geneticamente ligado ao Mashiach, a não ser um ancestral comum, que é Davi, porque a partir de Davi o ramo das duas linhagens muda. A de Miriam, que é Maria, ela vem pelo lado de Natã, e a de Iosef, que é José, vem pela linhagem de Shlomo, Salomão. Então, é muito importante você compreender essas coisas. Para o judeu, querido meu, querida minha, a linhagem é algo extremamente importante. Vocês precisam compreender a cultura judaica. Meus queridos, a coisa é tão séria. Uma pessoa, vamos supor, ela teve lá um irmão que cometeu suicídio. Ninguém que esteja dentro do judaísmo vai dar, por exemplo, a filha para se casar com um rapaz que o irmão se suicidou, por exemplo. Se você assistir em Entel, é um filme de uma moça rebelde, não é? Ela queria estudar a Torá, e a Torá era só para homens, então ela faz se passar por um homem, vai entrar dentro de um seminário, imagina, uma coisa louca, mas foi feito pela Bárbara Streisand. Vocês vão ver justamente essa situação de que um rapaz, porque o irmão dele tinha se suicidado, e ele ocultou, escondeu, não é? Ele não poderia mais se casar com a noiva dele. Quando a família descobriu, ele disse, não, a linhagem é maldita, você não vai se casar com a nossa filha. Não é? São coisas que realmente não deveriam ser levadas desta maneira, mas para o povo judeu é assim. Tanto que vocês vão lembrar, não sei se vocês lembram, até da onde vem a pessoa para Israel, para os judeus, é muito importante. Então, você vai ouvir lá um texto que para quase ninguém aqui entende, né? E de Nazaré pode vir alguma coisa boa, não é? É uma coisa bastante estranha, porque Yeshua não nasceu em Nazaré. Ele cresceu em Nazaré, mas ele mesmo queria que os discípulos dissessem que ele era de Nazaré. Ele mesmo queria ocultar a linhagem dele davídica. Você precisa compreender isso. Ele queria ser conhecido como Yeshua de Nazaré, não Yeshua de Belém. Tá bom, meu querido, minha querida? Nós vamos tratar, quando eu estiver falando sobre Melquisedeque, nós vamos estar tratando por que o Eterno faz essas coisas. Por que o Eterno não deixa tão claras as coisas como realmente são? Por que o Eterno não deixou que se soubesse que Yeshua era de Belém e não de Nazaré? Ele era de Nazaré também, é claro, porque ele cresceu em Nazaré, ele falava como nazareno, não é? Ele tinha um sotaque de nazareno. Mas aí você vai ver os judeus dizendo, mas de Nazaré sai alguma coisa boa? Por quê? Porque nenhum profeta nasceu em Nazaré. Nenhum profeta das escrituras todas nasceu em Nazaré. Então, meu querido e minha querida,
para nós aqui no Ocidente, isso não é muito interessante. Mas, olha, no Oriente, a ascendência, lugar de nascimento, todas essas coisas têm um peso extraordinário, porque eles esperavam o Messias, mas o Messias de Nazaré? Não, o Messias é de Belém. Então, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Alguém bom pode sair de Nazaré? São coisas realmente que você, para compreender, se não tiver acesso à cultura judaica, se não tiver contato com essa cultura do Oriente, que é muito diferente da nossa, querido meu, querida minha. Realmente muitas coisas aqui são diferentes. Então eu peço para você compreender que num texto está dizendo, era como se tratava filho de Iosef, mas não filho de Iosef, marido de Maria. Não é? Porque muita gente via ele como uma pessoa, como eles tratavam, bastardo, que é o pior nome que pode ser dado para um judeu. É a pior agressão que existe, é você chamar alguém de bastardo, é saber que aquela pessoa não possui pai, não tem um pai identificado, não é? Eu quero colocar para você, talvez você que está me ouvindo diga, poxa Céu, eu sou um bastardo, eu não tenho pai identificado. Muitos dos meus filhos que vieram para mim, meus filhos do coração, é terrível dizer isso, mas é verdade, eles vieram para mim com um documento escrito nome do pai ignorado, nome da mãe ignorada. É terrível, terrível, sem conhecimento de onde vieram e nem de quem eram. Mas, querido meu, querida minha, se você passou por uma situação dessa, você não pôde saber quem é o seu pai, olha, eu vou dizer para você, há um pai para você. Há um pai amoroso, um pai presente, um pai que jamais te negou, um pai que jamais fugiu e um pai que jamais vai te rejeitar. Então, você é um filho adotivo do Todo-Poderoso. E se você não é um filho adotivo dele ainda, então tome uma decisão de ser um filho adotivo. Quando me chamaram uma vez, me disseram que o Eterno era pai, eu falava, não, pai não, ele não é violentador, ele não é abusador, eu não posso ver como pai, ele não é mau. E aí eu entendi que eu não sabia, na verdade, o que era um pai. E eu tive que reaprender. A melhor decisão da minha vida foi me candidatar à adoção. Quando eu disse, Senhor Exu, o Senhor quer entrar no meu coração, o Senhor quer mudar a minha vida, o Senhor quer habitar em mim, o Senhor quer fazer de mim uma nova criatura. Olha, querido meu, querida minha, hoje eu sou uma filha adotiva do Eterno. Aleluia, Baruch Hashem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu desafio você que teme essa paternidade, eu desafio você a baixar aí sua cabeça nesse momento e dizer, Pai, eu preciso de Ti como Pai, não somente como Senhor e como Deus, mas eu preciso de Ti como Pai. E você vai compreender coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então, querido meu, querida minha, concluindo aqui esse estudo, que você possa compreender que ali se trata realmente da linhagem de 2 Iosefs, mas um Iosef é o pai de Miriam e o Maria, né? Um José, pai de Maria, e o outro Iosef, que é um José, marido de Maria. Tá bom, querido meu? 2 linhagens, até eu coloquei um desenhinho para vocês ali na minha page, para você compreender direitinho como é que se deu essa ramificação. De Davi saíram 2 linhagens, uma por meio de Natã e a outra por meio de Shlomo, Salomão. E ali, na de Shlomo, veio José, marido de Maria, mas a de Natã é a linhagem do nosso Senhor Yeshua. Ele, segundo a carne, descendente de Natã. Então, meu querido, filho de Davi, ele é conhecido como filho de Davi. E ele é conhecido também como se tratava, filho de Iosef. Que Iosef, céu, do Iosef, o Iosef, pai de Miriam, para aqueles que duvidavam, ou então aqueles que disseram, não, a linhagem dele por parte de pai nós não vamos conseguir, porque é o Todo-Poderoso que é pai dele. Eu espero que você compreenda isso no seu coração e que você compreenda mais da cultura judaica, de como é importante todas essas coisas. Assista Yentl, você vai conhecer um pouco mais acerca de como funciona a mente do judeu.